Olá, queridos, graça e paz. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos agora ao vivo, lá diretamente do Instagram e no YouTube. Você que está entrando, eu quero dar já as boas-vindas a você. Boa tarde a todos. Estamos hoje muito felizes porque nós teremos um estudo extraordinário. Estaremos falando da volta de Jesus a Nazaré. Temos muita coisa aqui, são pérolas mesmo. Agora já começamos a trabalhar dentro dos textos de forma mais descritivas e narrativas mesmo, e cada vez mais que nós lemos aqui os textos, a gente vai se admirar com a história de Cristo. Tanta coisa aqui, talvez, que a gente lê e passa, né, batido, e a gente não percebe quanta revelação e quanta coisa boa nós vamos tratar hoje aqui nessa live. Então, você que já ama Jesus, ama a palavra de Deus, estamos aqui agora dando início, e agora eu vou fazer algo poderoso. Eu vou fazer o evangelismo digital. Como é que você faz o evangelismo digital? Você pega aqui do lado direito, tem um aviãozinho aqui, você vai marcar todo mundo que está online. É só você botar aí nesse aviãozinho do seu lado direito e vai aparecer uma janelinha com um bocado de rostinho, tudo conhecido seu aí. E aí você vai mandar para eles e você vai marcar todos eles para que eles possam acompanhar também essa live. Você fazendo isso, obviamente vai estar divulgando ainda mais essa obra, e o Instagram vai entender como relevante e vai entregar ainda mais para mais pessoas, e também você vai estar dando um presente para as pessoas saber que nós temos esse material e esse trabalho sendo feito esse ano de 2024. Nós temos o plano, né? O desejo colocado por Deus de tratarmos de forma sucinta, direta, objetiva, mas poderosa a cristologia, a vida de Cristo aqui na Terra, a sua vida e o seu ministério. Então estamos hoje no capítulo 12 de 40. Pastor, eu perdi as outras 11. Não tem problema, vai lá no YouTube, tá lá tudo separado no YouTube da Verbo da Vida Itabaiana. Então você vai lá no YouTube Verbo da Vida Itabaiana e você vai achar lá no YouTube as nossas outras lives que foram feitas, tá bom? Então nós já temos feito 11 lives, hoje nós vamos para a 12ª de 40. São 40 dias de jejum. E estamos hoje buscando de fato algo tremendo, poderoso, que é falar de Jesus na sua volta de Nazaré. Para você que está aí, pode acompanhar da palavra. Nós estaremos no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 44. Do versículo 14 ao 44, estaremos tratando os pormenores dessa passagem agora. E de fato agora ele volta para sua terra, volta cheio de vontade para pregar, volta cheio de vontade para expor, manifestar aquilo que aconteceu, a revelação plena, ou seja, a manifestação plena do seu ministério. Então, quero que você possa se entusiasmar com aquilo que Deus ele vai falar ao seu coração hoje. Mais uma vez, é válido ressaltar que lá na nossa bio do Instagram, se você está acompanhando pelo YouTube, na nossa bio do Instagram da Verbo Itabaiana SE, tem um link lá azulzinho chamado Linkdream. Você entra, você clica e vai entrar lá, né, em um link que vai ter um ícone que vai dar a você acesso a todas as lições tratadas até aqui. Ao final teremos 40 lições, você terá um compêndio, um tratado sobre a vida de Cristo, tá bom? Tudo 0800, tudo para lhe abençoar e poder lhe trazer mais ainda confiança na hora de falar de Cristo. Nós temos visto hoje muitas pessoas falando muita coisa de Cristo, mas não entende sobre Cristo, não tem profundidade sobre Cristo, e nós vamos falar muita coisa sobre isso agora nessa live. Você que ama Jesus, você que ama a história de Cristo e de fato quer aprender mais ainda sobre ele, é sobre isso que nós vamos falar, sobre ele, nosso mestre, nosso Messias. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa live, todos que estão junto conosco nesse momento, que possam ser abençoados, todos possam ser abençoados, e que eles possam, Pai, serem tocados pelo Senhor, através da palavra, porque a tua palavra diz que quando a sua palavra é pregada, os seus sinais seguem, a sua glória se manifesta. Obrigado, Senhor, porque eles serão tocados hoje por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Durante a live, você pode estar mandando suas perguntas e seus pedidos de oração. Mande seu pedido de oração. Estamos aqui mais uma vez na técnica com o Mateus. Ele vai estar nos ajudando a separar as suas orações. Tá bom? Seus pedidos de oração. Então está lá escrito em Lucas capítulo 4, no tema de hoje, a volta a Nazaré. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas. Então, só vai ratificando o que nós demos de base até aqui. Jesus era um fator, uma pessoa conhecidíssima nas sinagogas. Então, ele era
tem um acesso, né? Então, se ele tinha esse acesso, tinha essa capacidade, se ele ministrava, ele não era um sacerdote reconhecido pelas sinagogas, mas ele era um rabi. Ele era uma pessoa que tinha como é que eu poderia dizer assim, um acesso à ministração. Então, a gente sabe que isso não é do dia para a noite, então, de fato, a gente começa a entender agora que Jesus, antes da sua manifestação como o Cristo, ele já cumpria, né, muitas coisas da lei, cumpria muitas coisas ali da própria cultura judaica, diante daquilo que era apresentado na religião do tempo. Então, ele era, sim, uma pessoa que seguia os princípios e estava lá a fim de poder trazer a pregação dentro das estruturas. Então, Jesus, ele não veio ser um subversivo. Jesus não veio para subverter. Presta atenção nisso. Por favor, presta atenção no que eu estou falando agora. Jesus não veio para subverter. Jesus, ele olha para aquela esfinge, aquela imagem de César, naquela moeda, e diz: o que é que você vê aí? E eles, obviamente, estão vendo a figura de César, que representava o Estado romano. E ele diz: então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus está deixando muito claro que ele não veio naquele momento para subverter nada. Ele veio para trazer revelação, e ele utilizaria as estruturas para poder assim o fazer. Então, essa primeira sacada de Jesus, para mim, é algo poderoso. Para mim, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Pense bem comigo, presta atenção no que eu vou falar. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Ele poderia, claramente, fazer como João Batista, ir no meio do deserto e começar a ministrar a palavra e todos irem até ele. Se as pessoas iam até João Batista, imagine para com Cristo. Entendem isso? Porque João não fazia milagres, João não fazia prodígios, João não curava, João profetizava com exortação, preparando o caminho para o Senhor. Mas Jesus era um homem de milagres, era um homem de sinais. Então, quando Jesus estava entrando nas sinagogas, respeitando o costume da época, ele traz aqui uma grande lição: que o evangelho pode ser pregado no deserto e pode ser pregado dentro das estruturas. Eu vou de novo. O evangelho é para ser pregado em tempo e fora do tempo. O evangelho é para ser pregado em todos os lugares. Vou dar um exemplo. Se lhe der uma oportunidade dentro de uma faculdade, você pode pregar o evangelho lá de forma sábia, porque Jesus foi sábio. Aos sábios, ele foi sábio. Dentro da religião, ele confundiu a religião. Mas para ele fazer isso, ele tinha que ter uma linguagem, entenda que eu vou falar para você, que ele pudesse ter um acesso e as pessoas respeitarem ele. As pessoas respeitavam e tremia, porque ele sabia do que estava falando. Então imagine que ele pudesse ser convidado hoje para uma faculdade de medicina, você como cristão, uma faculdade de medicina. Então você pode utilizar da medicina para pregar sobre Cristo, é isso que eu estou falando. Você pode, entenda, talvez você possa até dizer assim: meu Deus, não acredito que o pastor está falando isso, mas é verdade. Imagine que você tenha a oportunidade de pregar dentro de uma maçonaria. Sei lá, um momento que os maçons ele tenham lá, sei lá, uma palestra aberta. E a gente vai lá e dá uma palavra, e aquela palavra é de fato algo que vai transformar o coração daqueles homens. Imagine que a sociedade religiosa africana, de matriz africana no Brasil, faça uma plenária, faça uma abertura para que um filho de Deus, um evangélico, um cristão, possa dar uma palavra. Você pode ir lá dar uma palavra, ministrar uma palavra, sem se comprometer. Simplesmente você pode ir lá e trazer uma palavra que vai transformar a vida daquelas pessoas. Então, a Bíblia está deixando muito claro que Jesus poderia muito bem, tem poder, e vai mostrar aqui para vocês daqui a pouco, que ele tem poder extraordinário para não precisar se utilizar das estruturas religiosas, mas ele sabia da importância do cumprimento das profecias, mas também ele precisava se utilizar de todas as oportunidades para assim o poder fazer, para levar a palavra do seu evangelho, as boas novas. Então, a Bíblia diz que ele ensinava na sinagoga sendo glorificado por todos. Então, imagine, o cara quando pregava, Jesus era um pregador de Torá. Então, Jesus vinha pregando nas sinagogas, presta atenção nisso, pregando nas sinagogas, e todo mundo
estava glorificando ele, elogiando ele, estava dizendo, poxa, que palavra de Torá esse cara está pregando. E aí Jesus, ele demonstra claramente que ele era um exímio pregador. Indo para Nazaré, agora a sua cidade natal, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então, segundo o seu costume, como judeu, segundo o seu costume que ele seguia. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração e da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu falar aqui basicamente, tá? Deixa eu dizer aqui para vocês algo importantíssimo sobre o cristianismo, né? O evangelho puro e simples. Então, o cristianismo, ou seja, o evangelho puro e simples, ele precisa ser percebido de forma horizontal e de forma vertical. De forma horizontal, o cristianismo puro e simples, o que é? Jesus Cristo, ele veio para morrer na cruz, ressuscitar e nos levar à redenção e glorificação. Ponto. É isso que o evangelho está tratando. O evangelho, as boas novas, está tratando. E ainda ele poderia complementar que ele voltará. Tá? Ele voltará. Então esse é o evangelho puro e simples. De forma horizontal. E de forma vertical. De forma vertical seria isso aqui. O que é que o evangelho traz dentro dele? O que é que o evangelho traz dentro dele? O que é evangelho? Se o evangelho vai falar e vai tratar sobre a centralidade em Cristo, o que é que o evangelho promove? Como é que eu sei que eu estou pregando sobre Cristo, verdadeiramente sobre Cristo? Quando você está pregando sobre Cristo, as pessoas, elas percebem que a unção está sobre quem está pregando. Que quem está pregando, quem está evangelizando, ou seja, levando o evangelho, está ungido, está debaixo da unção. Está debaixo da unção. Então, quando você ministra o evangelho, a unção, ela vem. E a Bíblia diz que ele veio para evangelizar os pobres. O que é evangelizar os pobres? Levar boas novas aos pobres. Imagine, o que é uma boa nova para o pobre? O que é uma boa nova para um pobre? É que ele tem condição de receber um pacote completo. Salvação, cura, libertação e prosperidade. E provisão. Então, uma pessoa que estava com a mente dentro do inferno, uma mente tacanha, uma mente que estava limitada, ela começa a expandir dentro do evangelho. A outra coisa que a pessoa acaba recebendo, quando a pessoa está dessa forma, sendo tocada pelo evangelho, vai acontecer o seguinte: enviou para proclamar a libertação aos cativos. Então, o evangelho é de libertação e não de prisão. O evangelho é algo de libertação e não de prisão. Restauração e dar vista aos cegos. Não só está falando de cura e milagre. E está falando sobre isso sim. Mas também tem pessoas que estão cegos espiritualmente. E essas pessoas espiritualmente cegas são tocadas pelo evangelho. E os olhos, a escama dos olhos caem. A Bíblia diz que ele veio também para pôr em liberdade os oprimidos. Sendo assim, o evangelho não é uma opressão. É algo leve. Não é para oprimir. É para trazer alívio. Se por um lado ele traz libertação, ele também traz alívio. É para aliviar, ok? E apregoar o ano aceitável do Senhor. E o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor era que de 50 em 50 anos, quem estava preso por dívida poderia ser liberto. Então agora, nesse momento, Jesus está dizendo, a partir de hoje, todo momento será o ano aceitável do Senhor. Por isso que nós também entendemos, presta atenção nisso, que o sábado são todos os dias. Então aquilo que era uma data de 50 em 50 anos, aquilo que era algo para acontecer de 8 em 8 dias, né, como a gente fala aqui no Nordeste, ou seja, a cada sábado, Deus ele transforma agora no momento que você está com Cristo, no momento que está com Cristo. Obrigado, eu quero agradecer ao pessoal de Carira, que eu sei que está aqui conosco, eu vi aqui já um olá, pessoal de Parnamirim, um abraço para vocês também, eu vi a Helena por aqui também, já pedindo oração. Pessoal, um abraço para todos vocês. Desculpe se vocês não estiverem vendo, porque a gente está dividindo 2 links aqui e a gente acaba não vendo algumas coisas, tá bom? Um abraço a todos vocês. Então, a Bíblia vai falar que esse é o resultado de quem prega o evangelho. O evangelho tem que ter esses sintomas, esses sinais.
A Bíblia diz que devolveu ao assistente, né, o livro e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fintos nele, ou seja, ele leu, agora vai trazer revelação. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Peraí, esse não é o filho de José? Mas essa pergunta, queridos, não é porque, entenda, presta atenção que eu estou falando para você. Não é porque eles estavam admirados com a forma de pregar, porque algumas pessoas dizem, o pessoal está admirado aqui porque Jesus pregava muito, e Jesus ele veio com uma pregação muito poderosa. Não é só sobre isso que ele está falando aqui, tá? Porque a gente já viu que nas outras sinagogas ele estava também pregando e sempre pregou assim desse jeito, de forma maravilhosa. Mas agora ele estava dizendo o seguinte: eu sou o Messias. Ele está dizendo, eu sou o Messias. E aí o povo diz, oxê, como assim ele é o Messias? Ele não é o filho de José? Como é que ele é o Messias, se ele é o filho de José? Entende? Então os caras estão achando assim, peraí, o Messias que nós estávamos esperando não é para ser filho de José. Ele viria montado num cavalo branco, ele viria para afrontar o Império Romano e libertar o povo judeu. Só que eles estavam esperando a segunda vinda. E como nós falamos na última live, eles não estavam preparados para as profecias da primeira vinda. Então, nós percebemos claramente que os discípulos, os judeus ali estavam se batendo com relação à questão do que Jesus estava falando. Ele está dizendo, se cumpriu aqui hoje. Porque a Bíblia diz que vai enviar um para ser o apregoador disso tudo. E eu sou o libertador. Eu sou a resposta. Eu sou a vida. Eu sou a cura. Eu sou as boas novas. E aí ele está dizendo, se cumpriu hoje. Aí o pessoal disse, rapaz, o que isso quer dizer? Você não é o filho de José? Como é que está dizendo que você é o filho de Deus? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum. Faze também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O que a galera está dizendo aqui? A galera está dizendo assim, Jesus, você é o Messias? Então faça alguma coisa aí para mostrar que você é Messias. Faça algum pirilipipim. Demonstre o seu poder agora. Porque a gente já ouviu que o Senhor fez grandes coisas lá em Cafarnaum. E está lá em Provérbio dizendo que o médico não pode negar cura para ele mesmo. Então, vamos lá. Faça alguma coisa aí para mostrar que de fato você é o Messias. E ele está dizendo algo poderoso aqui. Gente, olha que coisa extraordinária. Jesus é poderoso? É. Jesus é extraordinário? É. Jesus é Deus? É. Mas ele está dizendo, eu só libero o que eu tenho quando eu sou bem recebido em algum lugar. Olha o que ele está dizendo. Eu poderia fazer o que eu fiz em Cafarnaum. Eu poderia fazer o que eu fiz e já estou fazendo em alguns lugares. Mas aqui eu vim hoje para liberar sobre vocês dentro da sinagoga. Mas a Bíblia está também dizendo, não só esse provérbio, que médico cura a ti mesmo, mas também a Bíblia diz que o profeta na sua casa não é honrado. O que ele está dizendo é, eu vim para fazer isso. Eu vim para liberar algo poderoso sobre vocês. Mas como vocês não honraram, eu não tenho como fazer aqui na vida de vocês. Porque o poder de Deus se manifesta onde ele é quisto, onde ele é desejado. Não é porque Deus veio em forma humana que Deus está deixando os seus princípios de lado. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Então Jesus aqui na terra, ainda assim, Jesus aqui na terra estaria se manifestando, estaria se colocando como Deus é na sua natureza. E que ele só libera, só se manifesta aonde ele é desejado e onde ele é acionado. Assim como a mulher de fluxo de sangue saiu do seu lugar e foi até ele e dizia, se tão somente eu topar, serei curada. É isso que ele está falando, é isso que ela estava falando. Então a Bíblia diz o seguinte, na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Uau! Você está entendendo isso? Ele está dizendo,
Ele está dizendo, ei, vocês estão lendo o quê? Vocês não estão entendendo a palavra, não? Vocês leem e não entendem a palavra, não? Deixa eu dizer uma coisa. O mesmo Deus que agiu lá é o mesmo Deus que age aqui. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está agindo da mesma forma. O que ele está dizendo? Ei, Deus ele se manifesta onde há honra, há expectativa e há desejo. Deus não olha cor, raça, credo e religião. Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando um coração sincero, quebrantado e contrito. E ele vai ali, se manifesta com sua misericórdia. E aí ele está dizendo, ei, naquele tempo haviam muitas viúvas, muita gente passando fome, mas Deus enviou apenas para a viúva de Sarepta. Sabe por quê? Porque aquela viúva, se você estudar a história de Elias, ele diz, vai ter uma mulher lá, diferenciada, em que ela tem vontade. Talvez é o último pedaço de comida que ela tem dentro de casa, mas ela vai ofertar, ela vai ter generosidade no coração dela e ela vai receber. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender claramente que Jesus está dizendo, enquanto a lei está sendo transformada em graça, está sendo pago vai ser pago tudo aquilo que a lei determinou. Agora, em termos de caráter de Deus, permanecemos da mesma forma. Então, do mesmo jeito que Deus ele foi específico naquele tempo, ele também está sendo específico no tempo de Jesus e hoje também ele é específico. Porque o evangelho é para todos, mas só recebe quem quiser, quem tiver um coração quebrantado e contrito, quem tiver vontade de receber. E ele continua. Ele diz, e nenhum deles foi purificado. Desculpe, ele diz assim, senão viu Sarepta. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aí Jesus quebra tudo. Jesus quebra tudo dentro da sinagoga aqui. Ele quebra tudo, meu irmão. Tira uma onda, Jesus aqui. Jesus, ele chega e diz assim, ei, haviam muitos leprosos, inclusive filhos de Abraão naquele tempo. Licença. Muitos filhos de Abraão, inclusive. Muitos judeus naquele tempo tinham lepra. Mas Eliseu foi usado para um sírio, ou seja, uma pessoa sem aliança. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está muito mais ocupado com o coração do que com uma aliança. Presta atenção que eu vou falar agora, por favor. Uma aliança hipócrita. Olha o que eu estou falando para você. Porque às vezes a pessoa vive como um fariseu, em que a pessoa prega uma coisa, mas vive outra. Então ele está dizendo o seguinte, ali foi uma denúncia de Deus. Ali foi uma denúncia de Deus. Assim quando Oséias se casou com aquela prostituta, assim também quando o profeta ele curou Naamã. Quando ele cura Naamã, ele está dizendo o seguinte, aqui é um ato de demonstração profético daquilo que o Deus está sentindo. Que às vezes ele vai perceber um coração mais quebrantado na Síria, em pessoas fora da comunhão, do que de pessoas que estão dentro da comunhão, porque já deixou ser tomado pelo sistema religioso, já deixou ser controlado muito mais por, por uma frieza espiritual, por interesses desnecessários, por coisas desse tipo, e perde a essência. Sendo assim, querido, deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele está dizendo assim, olha, naquele tempo também, do mesmo jeito que somente Eliseu foi utilizado para curar Naamã de lepra, eu também começo a dizer para vocês que eu não vou fazer nada nessa sinagoga hoje. Sabe por quê? Porque eu preguei, disse que eu vim para isso e vocês não receberam. Então eu não vou vir aqui fazer um circo para vocês. Isso demonstra outra coisa de Jesus. Jesus sabia quem ele era. Rapaz, isso é tremendo. A gente não precisa estar, se aparecendo. Vamos botar assim, nesse sentido, sabe? As coisas caem no colo e o momento de brilhar chega. A hora certa acontece. A gente não precisa forçar nada. Acontece. Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se enchiam de ira. Rapaz, nesse instante os caras estavam admirados com Jesus. Agora os caras estavam irados com Jesus. Irado não só porque Jesus negou as curas, mas porque ele estava dizendo que era o Messias. E também porque ele estava querendo dizer, olha, vocês estão esperando a revolução, mas eu estou trazendo aqui o evangelho, é
o reino de Deus. Eu não estou falando do reino físico agora. E aí ele diz o seguinte: e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Aleluia. Isso é extraordinário. Eles ficaram atônitos, sabe? Mateus me mostrou recentemente uma cena do The Chosen que mostra esse momento, cara, extraordinário. Eu concordo em gênero e grau com o que foi passado ali no The Chosen nesse sentido. Sabe, poxa, Jesus diz, a galera toda querendo jogar ele, diz, hoje não. Ei, hoje não. Vai acontecer, mas hoje não. Quem vai dizer a hora sou eu. Ele e o Pai estavam no controle de tudo, de tudo, de tudo. Aleluia. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aleluia. Uma coisa é você pregar uma coisa, irmão, só por ouvir falar. Outra coisa é você pregar sabendo. Achava-se na sinagoga um homem possesso. Ele já está em Cafarnaum, viu, gente? Ele já saiu de Nazaré, está em Cafarnaum agora. Ou seja, está em outra cidade. E o que ele queria fazer na sua cidade, ele não fez. Agora ele está em outra cidade. Só que nessa outra cidade ele é honrado. Ele é honrado nessa outra cidade. E veja a diferença. E é na mesma sinagoga, presta atenção. É na mesma sinagoga. Posso dizer assim, não, é porque é numa sinagoga. Tá? É coisa aí de fariseu e não sei o quê. Não, ele estava na sinagoga anterior. O pessoal, pela intimidade, desmereceu Jesus. Agora ele está em outra sinagoga. E aí o pessoal se admira e recebe. E a Bíblia diz, e achava-se na sinagoga um homem possesso com um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz. Agora você pensa nisso, Mateus, pensa nisso. Ó. O caba estava endemoniado na sinagoga. Os caras pregavam na sinagoga e nenhum demônio se manifestava. Mas Jesus, quando chegou na sinagoga, veja, não é o lugar, mas é a unção. Entenda isso, é a unção, rapaz. É a unção. E quem carrega a unção? Somos nós. Presta atenção nisso. E aí, ele pega aqui e faz uma coisa extraordinária. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio, imundo, e bradou em alta voz. Espera aí, gente. A Siri entrou aqui agora. Pense na onda. Não, Siri. Acho que a Siri está querendo participar da live. Deixa eu baixar aqui. E aí o que acontece? A Bíblia diz que esse homem endemoniado bradou em alta voz. Queremos nós contigo, Jesus Nazareno. O que é que nós queremos contigo? O que é que você quer conosco, Jesus? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Escuta isso, querido. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Olha que coisa poderosa. A Bíblia está dizendo duas coisas aqui extraordinárias. Que demônio, quando oprime alguém, faz mal a essa pessoa. É por isso que eu tenho muito cuidado com essas questões de satanismo, essas brincadeiras com o demônio, essas coisas que a geração de hoje ou gerações passadas brincaram sem saber o que estava brincando. Demônio é um ser maligno, traiçoeiro, é um ser, de fato, muito ardiloso e que vem para fazer mal às pessoas. Ele pode prometer riqueza, pode prometer fortuna, pode prometer vida fácil, mas ele vem para destruir. E aí ele diz que esse demônio saiu, presta atenção nisso, saiu, sem fazer nenhum mal àquela pessoa. Então, a segunda coisa é que Jesus, ele chega e esse demônio diz assim, bem sei que tu és o Santo de Deus. Ei, é por isso que a Bíblia diz que até os demônios creem. Então, uma coisa é crer, outra coisa é seguir. Fica claro que os demônios criam em Jesus? Sim. Desculpe, criam em Jesus? Sim, criam em Jesus. Os demônios criam em Jesus. Mas os demônios seguiam a Jesus? Não. Então, há uma imensa diferença entre crer e seguir. Crer e seguir. Os demônios davam testemunho de Cristo, mas não seguiam a Cristo. Isso é muito forte. E a Bíblia diz o seguinte, todos ficaram grandemente admirados e
comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Deixa eu dizer para você, Simão aqui é Pedro, tá bom? Que segundo a Igreja Católica é o primeiro Papa, e o primeiro Papa tinha sogra. Se ele tinha sogra é porque ele tinha mulher, então o primeiro Papa tinha mulher, amém? Só para deixar claro, tá certo? Então, se o Vaticano foi estabelecido porque Pedro morreu em Roma e, como diz a das primeiras bulas da Igreja Católica, que está firmado sobre o papado de Pedro, então deveria seguir todas as suas instruções, inclusive ter uma sogra, tá bom? E de vez em quando orar por ela, e de vez em quando abençoar a vida da sogra, tá certo? Então, isso é importante, tá bom? Todos ficaram grandemente admirados e por aí vai. Aí diz o seguinte, que ela foi curada, e a Bíblia diz, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e logo se levantou, passando a servi-los ao pôr do sol, e sogra é um carro disso, porque depois que você ora, vem servir, né? Vem servir a comida, glória a Deus. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, luz traziam. Rapaz, aí o ministério dele começa a bombar, começa a trazer doente, presta atenção nisso aí. E ele os curava. Olha, o que ele queria fazer na sua terra, não pôde fazer, mas em Cafarnaum está fazendo. Libera logo um demônio, depois cura a sogra. Tá vendo aí como é bom? Às vezes seu ministério vai começar, olha, tô profetizando aqui, seu ministério vai começar quando você orar pela sua sogra, tá vendo aí? Foi só ele orar pela sogra de Pedro que começou o ministério dele a bombar. Então, talvez o que tá faltando você bombar no seu ministério é orar pela sua sogra, tá vendo aí? Pega o código, né? Receba o código aí, né? Então, a Bíblia diz uma coisa interessante, que as pessoas começam a trazer todo tipo de doente e ele cura irrestritamente. Agora, preste atenção. Olha só que como se a gente não entender como é paradoxal, e se a gente não ler de forma sistemática a Bíblia. Outrora, na sinagoga que ele estava em Nazaré, ele diz o seguinte, olha, Eliseu só curou um leproso. Elias, ele só multiplicou a comida e abençoou uma viúva. Mas aqui ele está curando a todos. Por que Jesus fez aquele argumento lá e aqui ele está agindo diferente? Porque dá a entender que ele ia ser altamente, vamos dizer assim, exclusivista, né? Isso ia colocar somente por pessoas, fazer acepções de pessoas. Mas não. O que Jesus estava falando lá na sinagoga dele, ou da sua criação, é o que eu falei logo no início. É que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu não vou aqui está me aparecendo para vocês quando vocês não estão me honrando, vocês estão com zombaria. Eu vou para um lugar que eu posso ser honrado. Então, se naquele tempo só um homem honrou, eu posso curar uma pessoa só, mas só vou curar e só vou abençoar quem estiver me honrando. Só vou liberar debaixo de expectativa, debaixo de honra. E aí Jesus vai para Cafarnaum. Quando Jesus chega em Cafarnaum, a galera toda honra ele e a galera toda é curada. Olha que poderoso. E aí ele começa a dizer o seguinte, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus! Rapaz, você imagina essa cena, os demônios saindo e dizendo, tu és o Filho de Deus, a gente não pode resistir não. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam. E foram até junto dele e instavam para não os deixasse, para que não deixasse ele, né? Então, Jesus não deixa a gente não deixa a gente não, as multidões, fica mais com a gente, fala com a gente. Ele, porém, lhes dizia, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino, e Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. E eu deixo muito claro, estou quase finalizando, e ele pregava, ele continuou pregando nas sinagogas da Judéia. Então ele utilizou o palanque da religiosidade, ele utilizou sim as estruturas religiosas daquele tempo para poder pregar. Paulo fez isso no Areópago,
uma zona de filosofia. Paulo, ele também fez isso dentro do Sinédrio. Pedro e João pregou dentro do Sinédrio, quando estava sendo julgado. Pedro e João pregaram também na Porta Formosa, liberaram Cristo na Porta Formosa. A Bíblia diz que a igreja, dentro do início dela, pregava tanto no templo como de porta em porta, ou seja, de casa em casa, me perdoe, de casa em casa. Então, ou seja, a igreja construída dentro das casas, ou seja, algo íntimo, mas também era construída dentro das sinagogas, dentro do templo. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. A gente não pode desprezar as estruturas em onde nós podemos pregar a palavra. Então, isso é extraordinário. Jesus, ele fazia isso. Sendo assim, queridos, eu acredito que a gente já aprendeu bastante hoje, mais um pouco sobre o ministério, como Jesus se utilizava das estruturas, como foi importante naquele tempo e como o evangelho, ele traz, né, esses fundamentos, né, de libertação, de cura, de provisão, de prosperidade. Como o evangelho traz isso, não traz opressão, mas também o evangelho, ele é pregado e manifesto para com aquele lugar que tem honra e expectativa. Como também a gente aprendeu que demônios creem em Jesus, mas não seguem Jesus. Então não adianta só crer, tem que seguir, tá bom? Então eu vou orar agora pelos pedidos de oração. Obrigado, Mateus. Então, Érica, venho pedir oração pelo meu filho Lucas. Pai, eu declaro sobre Lucas, que a sua mão esteja estendida sobre ele, e que haja nesse momento a bênção do Senhor sobre este filho, e que tudo aquilo que ele esteja precisando, no corpo, alma e espírito, agora seja liberado em nome de Jesus. Peço oração também pelo amigo do meu filho Lucas. Os dois sofreram um acidente. O amigo pegou 17 pontos na cabeça e o meu filho 7, muita dor na cabeça. Pai, eu declaro restauração completa. E tudo aquilo que o diabo quis fazer para matar essas vidas, eu declaro que restituição. Eu declaro uma recuperação rápida, extraordinária. Pai, eu também oro por Helena, que pediu oração aqui na nossa live. Eu declaro sobre Helena a bênção do Senhor agora e todos os seus pedidos agora. Nós concordamos com ela em nome de Jesus. Queridos, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você possa nos ajudar multiplicando esse material. Multiplica para todo mundo que você puder e conhecer, tá certo? Eu sei que é uma grande bênção mesmo. E eu sei que você pode pegar esse material já lá, hoje, no nosso Instagram, na bio, na Liquid Dream, lá você pode pegar, tá certo? Que Deus abençoe você e até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo, um queijo remeleixo. Fique na paz, em nome de Jesus.